Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal de Mindelo Televisão. Hoje viemos conversar com a doutora Luísa Coelho, é diretora do agrupamento de escolas do Pinheiro em Penafiel, e viemos falar sobre a repensar a escola. Antes de mais, doutora, obrigada por aceitar o nosso convite e partilhar connosco uma nova visão ou uma nova perspectiva da escola. É isso que vim trazer para todos nós. Sim, bom dia a todos. Portanto, a escola tem que evoluir, não é? A escola dos nossos dias não pode ser a escola do passado, portanto temos que ir a repensar para o século XXI e se calhar para o século XXII, porque no XXI nós já estamos, não é? Portanto, isso passa por uma nova organização pedagógica da própria escola e por uma participação muito mais dinâmica da própria comunidade na escola, seja a comunidade dos pais encarregados de educação, seja a própria comunidade envolvente, quer a nível institucional, estou a pensar nas autarquias, quer a própria estrutura civil que rodeia a própria escola. É uma escola em que a sala de aula, o espaço de sala de aula deve estar mais aberto a todos. Já acabou a época da sala fechada, a porta da sala fechada e os meninos todos sentados na carteirinha a executarem sistematicamente os mesmos trabalhos. Penso que nesta ocasião temos que criar novas dinâmicas em que os alunos possam trabalhar de uma forma diferente para obterem aprendizagens mais significativas e mais interessantes para o futuro deles. Nós temos sempre o problema dos alunos no primeiro dia gostarem todos muito de ir à escola e alguns deles passado 2 semanas, 3 semanas, um mês, já não gostarem tanto. Isso é um problema que nos tem que fazer repensar e pensar porque é que as crianças que estão numa fase em que todos eles gostam de descobrir e de aprender, passado algum tempo têm uma certa medo de frequentar aquele espaço e somos nós adultos que temos que se calhar pensar uma forma diferente de organizar. Os meninos aprendem muito de formas diferentes, nem todos aprendem da mesma forma. E o sistema tradicional de educação apela sistematicamente à mesma forma de aprender, o que provoca uma certa discriminação entre as crianças que têm desenvolvimento de inteligência diferentes tipos de inteligência. Portanto, esse espaço, essa abertura, essa capacidade dos meninos aprenderem uns com os outros. É importante que se aprendam uns com os outros. É bom para fazer com que eles se sintam mais à vontade e sejam capazes de perceber que, mesmo pensando de uma forma diferente, são capazes de chegar onde os outros chegaram ou que podem estar mais à frente e que eles, mesmo sabendo menos daquilo, podem ser muito mais outras coisas, tão importantes como essas. Para trazer aos colegas, para a escola e para enriquecerem o próprio currículo escolar. Nós podemos dar o currículo escolar de muitas formas, não é? Começando até pelas próprias experiências dos alunos, contextualizando no meio onde eles estão, pegando nos pais, nos avós, nos irmãos e com a participação de todos, nós podemos, na realidade, trabalhar, seja a matemática, seja o estudo do meio, seja o português, seja as expressões. Portanto, todas as áreas de currículos podem ser trabalhadas a partir de experiências concretas dos próprios alunos, que para eles é muito mais significativo e que para eles é enriquecedor, porque qualquer miúdo gosta muito e temos experiências dessas. Qualquer miúdo gosta muito quando a mãe ou o pai vai à escola, ou a avó, ou o avô, ou o irmão mais velho, e participa numa determinada atividade. E é por isso que é esse repensar a escola dessa forma, trazer a comunidade para dentro da escola, mas não é para assistir,
é para incluir, participar e fazer com que eles próprios também trabalhem na própria atividade, planifiquem em conjunto e a própria atividade. Isto é uma coisa incipiente, mas tem um bocadinho com um objetivo que é construir comunidades de aprendizagem, que é uma coisa complexa, sim senhora, obriga na realidade a uma formação muito grande, quer da parte do pessoal docente, a uma organização e estrutura de escola completamente diferente e a uma grande participação da própria comunidade, mas que tecnicamente, e se nós formos ler a literatura relativamente a estas situações, nós temos aqui o país ao lado, o caso de Espanha, que tem uma série que trabalha muito nesta área da comunidade, principalmente os jesuítas. Temos exemplos concretos de como os miúdos são extremamente felizes na escola e como aprendem muito mais. Aprendem uns com os outros, aprendem com os professores, aprendem com os pais, aprendem com um funcionário, aprendem com um presidente, uma pessoa de uma instituição, de acordo com aquilo que na realidade eles próprios até optam por fazer no seu dia a dia. Podemos dizer que, de alguma forma, o sistema, se calhar até o corpo docente, muitas vezes, são fechados e não permitem esta flexibilização de novos conhecimentos, de novas técnicas, metodologias de ensino. Olha, eu tenho a experiência, nós estamos no projeto de autonomia e flexibilidade, nós somos uma escola piloto, no chamado projeto de autonomia e flexibilidade curricular. O ano passado propusemos-nos fazer parte das escolas do projeto de autonomia e flexibilidade curricular. E daquilo que eu me apercebo, eu não acho que o problema esteja no corpo docente. O corpo docente até gosta de experienciar situações novas que vão de encontro a uma coisa importante que nós todos temos na escola, que é a qualidade das aprendizagens dos nossos alunos, não é? E nomeadamente em escolas que vivem meios, que trabalham com meios sociais relativamente difíceis e com uma baixa escolaridade dos pais, que é o nosso caso. O papel da escola aqui, em termos de educação, é mais difícil ou é diferente de outras escolas e, portanto, nós temos que assumir uma responsabilidade que nos é inerente quando somos ou diretores ou somos professores, sabemos que perante aqueles alunos nós temos uma determinada obrigação que vai ser completamente diferente que se tivéssemos outros alunos à nossa frente. E quando se foi colocado o desafio de entrarmos no projeto de autonomia e flexibilidade curricular, que em termos organizacionais é completamente diferente, toda a gente disse que sim. Portanto, aquela situação de nós queremos sempre fazer o mesmo, não é? E de acharmos que não gostamos de sair da nossa zona de conforto, aqui não se verifica, pelo menos aqui a nível do meu agrupamento não se verifica lá. Além de mais, se nós não saímos da zona de conforto, não aprendemos. Nós só aprendemos se saímos da nossa zona de conforto, porque então estamos sempre a repetir com alguma inovação, podemos ter uma criatividade própria, mas vamos sempre repetir as mesmas coisas. Portanto, não se verificou. E a experiência que nós temos é uma experiência muito, muito interessante. A nível do primeiro ciclo, mas com maior sucesso em algumas escolas do que outros, não digo que sim, até pela própria possibilidade dos pais participarem e na própria organização da forma como a gente pensou o processo. Aqui a nível do segundo, terceiro ciclo de ensino secundário, sim senhora, com trabalhos que eu acho muito, muito, muito interessantes. E se nós colocarmos aos alunos
e lhes perguntamos se gostaram, eles ficam fascinados com essa nova forma de aprender. Por exemplo, uma coisa interessante no primeiro ciclo é nós podermos ter um espaço aberto em que o primeiro pode aprender com o segundo, o pré-escolar pode aprender com o primeiro, o quarto pode ensinar o primeiro a ler ou a escrever as mesmas as letras, supervisionados por professores, não é? Trabalhando sobre coisas, sobre assuntos que os próprios miúdos possam gostar. Uns podem estar a fazer um projeto e podem aprender a escrever, os outros podem fazer outro projeto e podem aprender a escrever. É evidente que isto é supervisionado por mais que uma pessoa dentro de uma sala num espaço aberto. Podem aprender sentados numa mesa 4x4, podem aprender sozinhos se quiserem aprender sozinhos, sentados no chão, com a utilização dos meios das novas tecnologias, de forma efetivamente que os miúdos gostem mais. Agora, isto obriga-nos a um trabalho de planificação, programação de conhecimento. Obviamente é um desafio ao conhecimento e à forma de conforto das pessoas, quer dos professores, quer da própria organização da escola, quer até dos próprios encarregados de educação, porque nós também temos, os pais têm que perceber, com esta nova forma de organizar, os filhos aprendem tanto ou mais do que se estivessem sentados na cadeira deles, numa sala tradicional, a ler um livro, a copiar, porque às vezes também não é fácil explicar aos pais de que esta nova forma de trabalhar funciona, porque os pais estão muito formatados para que o menino tenha o livro, tenha os cadernos, tenha os trabalhos, tenha que fazer as fichas, faça as fichas, e se não tiver, isso já é um problema, significa que a escola não está a ensinar. Se o menino questionar, porque o menino numa questão pode levantar uma série de assuntos que a gente pode abordar na matemática, no português, nas expressões. Portanto, o conhecimento não é estanque, o conhecimento cruza-se. E quando nós criamos disciplinas afastadas umas das outras, estamos a pensar que o português não entra na matemática, não entra, e o erro dos nossos alunos é esse, quando são confrontados com situações complexas, eles já erram porque o conhecimento está todo fragmentado. Porque assim também que lhes ensinam, não é? Ou ensinava? A escola ensinava. Nós temos esse formato ainda na nossa cabeça, mas a sociedade atual não funciona assim. E todos nós sabemos que o conhecimento, os avanços tecnológicos, o conhecimento encontra-se entroncado um no outro, não é? A língua estrangeira tem a ver com a matemática, tem a ver com as ciências, com a física, até próprio, eles nos órgãos de comunicação social e utilizando o computador, etc., eles chegam à conclusão que isto é verdade, não é? Hoje um cientista conhece várias áreas de saber, porque se não conhecer várias áreas de saber, não consegue investigar, porque não há ele tem uma especialidade específica, mas ele tem que ir a várias ao mesmo tempo, ou tem que trabalhar com outros que tenham outras áreas, porque então, em termos de ciência, não produz, mas não produz, se calhar, aquilo que ele gostaria. E acho que esta ideia, os meninos devem ganhá-la desde pequeninos, no primeiro ciclo, certo? Por isso é que eu era só isso, e era apologista, e é um desafio que coloquei às minhas colegas todas este ano, no primeiro ciclo, porque aqui a nível do segundo e terceiro ciclo nós já criamos essas circunstâncias, já o fazemos. Por exemplo, que é os meninos, uma vez por semana, encontrarem-se todos num espaço grande, trabalharem de determinados assuntos que eles próprios gostam,
sejam uma turma em si, eu gostaria que cruzassem mais que uma turma, o primeiro com o segundo, o pré-escolar com o primeiro, o terceiro com o quarto com o primeiro, e que os meninos, eles próprios, fizessem trabalhos entre eles, e que nesses espaços estivessem não só os professores a supervisionar, a dar as suas orientações, mas também a gente pudesse ter os pais encarregados de educação. Não direi todos, porque isso é impossível, mas sei lá, 2 que dariam orientações aos miúdos, faz assim, faz assim, não vais para aí, olha que tens que pensar nisto, para eles desenvolverem na realidade uma série de valores, atitudes, etc. Aqui a nível do segundo e terceiro ciclo nós já temos, porque nós temos mesmo áreas durante a semana em que a gente cruza as turmas todas. Portanto, temos espaços grandes, eles cruzam-se, não há 7º ano em B nem C nesse espaço. Eles juntam-se, formam grupos de trabalho que não tem nada a ver com eu sou do 7º A e tu és 7º B. No grupo de trabalho pode estar um do A, outro do B, outro do C, outro do B, não interessa a turma em si. Para desenvolverem determinados projetos. E eles escolhem os próprios projetos e conforme querem fazer, até às vezes até por localidade, porque lhes dá mais jeito, porque o vizinho é de outra turma, juntam-se para desenvolver esse tipo de projetos. E depois no final têm que apresentar os projetos à comunidade. Apresentam, desenvolvem montes de competências, desde a utilização das novas tecnologias, a pesquisa, a investigação, a produção de texto em língua portuguesa e estrangeira, porque normalmente esses projetos são dobrados em português e em inglês. O trabalho em equipe, a capacidade de respeitar os seus pares, depois a capacidade de comunicação oral, porque o trabalho vai ter que ser apresentado. É apresentado primeiro ao Conselho de Turma todo, e o que é um Conselho de Turma que não é Conselho de Turma, é uma equipa educativa, nós funcionamos por equipas educativas. O que são equipas educativas é um conjunto de professores que têm a seu cargo um leque alargado de alunos. Por exemplo, há uma equipa educativa de 7º ano. Todos os alunos do 7º ano são da responsabilidade daqueles professores. Não é eu sou do A, tu és do B, tu és do C. Não. Permite ter uma visão mais holística da questão. Permite percepcionar as dificuldades dos alunos mais rapidamente e permite fazer, na realidade, trabalhos muito mais criativos e com muito mais significado para os alunos. Partindo de assuntos que podem ser pensados que são extremamente simples, que são os próprios miúdos que os querem trabalhar, mas que nós vamos lá buscar todas as áreas de saber para meter no próprio trabalho. Depois vamos obrigá-los a pesquisar nas áreas também que nos interessa, porque aí nós vamos cruzar todos os conteúdos programáticos. Por exemplo, eles num trabalho nós podemos dar conteúdos das ciências, da física, etc. Não vamos repeti-los de novo. Pronto. Eles próprios já os aprenderam. Não é? E já os aprenderam, já participaram, já transmitiram, partilharam com os colegas, pronto. E toda essa forma de trabalhar é uma forma que é avaliada. Portanto, porque é que os meninos vão ser sempre avaliados pelas chamadas fichas pelos testes? Porque é que o teste há de ser de tempo, aquela preponderância. Discute-se muito se deverá ter ou não ter por causa dos exames nacionais. Mas não desenvolve níveis de competências elevados e os exames vão apelar a esses níveis de competência. Nomeadamente quem serve a estas populações. Estes trabalhos obrigam a relacionar dados, a pesquisar, a pensar, a ler 2 vezes, a interpretar, a raciocinar, a criar, a aprender a escrever, a questionar também, que é muito importante, a serem criativos. Que o tradicional da sala de aula não obriga, normalmente. E que
são níveis que hoje em dia a sociedade cada vez apela mais. Hoje não se apela àquele nível de saber e reproduzir, saber e reproduzir. Hoje a sociedade não quer o saber e o reproduzir. Nós teremos que saber reproduzir, obviamente, mas há níveis muito superiores que são exigidos aos estudantes e a nós próprios como cidadãos. Sabemos que são. Quanto mais cedo começarem a ser trabalhados, melhor. Repetindo mais uma vez, numa comunidade que efetivamente em nível familiar não terá que ser, não vai ter aquele apoio que teriam outras comunidades. Nós sabemos que, e há vários estudos internacionais e nacionais que dizem que as habilitações académicas, nomeadamente das mães, são um fator preditor do sucesso deles. Então, se a gente formos aqui comparar, aqui nós escola, temos que trabalhar muito. Quando nos perguntam, nós não podemos basear o trabalho da escola em trabalho de casa. Porque já sabemos que o trabalho de escola não vai progredir. Pronto. A escola não vai aí buscar, em termos de conhecimento, o que nós gostaríamos de ter. Não vamos pedir que as pessoas façam ou que ajudem os filhos a fazer aquilo que não são capazes de fazer. Não porque não queiram, mas porque as condições não nos permitem que seja. Portanto, isso seria uma hipocrisia da própria escola. E é um bocado isso e penso que todos nós devemos lutar. Portanto, eu não posso exigir que o outro faça quando o outro não tem capacidade para o fazer. E eu, para exigir, tenho que lhe dar instrumentos, tenho que lhe dar materiais para que ele possa executar. A forma de lhe dar é, em vez de exigir que seja feito do outro lado, é chamá-lo cá, partilhar com ele, porque nesses espaços abertos, além das crianças aprenderem uns com os outros, perceberem que o papel dos pais também é um papel importante dentro da própria escola, todos nós, quer os professores, quer os próprios pais, também aprendemos com essa forma de trabalhar, o que é bom. E eu penso que é bom para a própria comunidade e para a própria sociedade. Portanto, é um projeto que eu gostaria de conseguir implementar nas próprias escolas. Eu, neste preciso momento, nós estamos no início do ano. Estou a passar nas escolas todos o primeiro ciclo. Estou numa fase ainda que estou sentada a conversar com os professores, a tentarmos delinear os dias, como é que vamos organizar, em que espaço, como é que vamos começar, depois, se calhar, turma a turma, chamar os pais, tentar explicar, tentar perceber se há alguém que queira arrancar connosco. Estamos nesta fase ainda, no primeiro ciclo de preparação. Vamos acabar na próxima semana esta primeira fase para entrarmos na segunda fase, já com a participação da comunidade, da auscultação da comunidade. Aqui a nível do segundo, terceiro ciclo e secundário, já estamos numa fase mais adiantada, mas eles também já são mais autónomos, já têm essa capacidade de se organizarem mais sozinhos, de pesquisarem. É uma circunstância aqui a nível do segundo e terceiro ciclo um bocadinho diferente. Agora, a grande aposta que eu gostaria de ter este ano era no primeiro ciclo e no pré-escolar. Porque quanto mais pequeninos, mais potencial. Mais desenvolve o potencial para a seguir eles gostarem, não é? Claro. É isso. Doutora Luísa, esta visão que eu considero tão transformadora, tão inovadora da escola e que os alunos se sentem tão felizes, no fundo, professores mais conectados aos seus alunos e também à escola. Qual é a principal dificuldade para que se implemente pelo país inteiro este sistema ou esta nova forma de criarmos ou de concebermos a escola?
Eu acho que há três circunstâncias. Uma que hoje em dia eu acho que está ultrapassada, que é a legislativa. Pronto, à partida nós não podemos implementar, nomeadamente numa escola pública, um modelo de organização pedagógica que vá de encontro com a própria lei. Neste preciso momento, com a publicação da legislação sobre o projeto de autonomia e flexibilidade curricular, essa parte está, penso que, ultrapassada. Dá margem de manobra para que a gente se possa organizar de diferentes formas. Portanto, essa é a primeira parte, em determinados anos de escolaridade, porque o próprio despacho é gradativo. Depois é a própria formação de professores. Não é? Quem é formado numa universidade para dar aulas numa escola ainda é muito formatizado no modelo anterior. A sala de aula, os alunos, as turmas, portanto, os conteúdos, portanto, está tudo ainda muito formatizado. Depois, há aqui uma circunstância que eu acho que é importante que a gente também possa pensar nela como definidora das pessoas que querem ou não participar nestes projetos, que é o facto dos exames nacionais que dão acesso ao ensino superior serem feitos ao mesmo tempo que o final do ensino secundário. Isto é um erro. O ensino secundário é obrigatório. Sim, senhora, devem ser feitos exames, tudo bem, no final do ensino secundário, mas para terminar o ensino secundário. Depois, as pessoas, ou os jovens que querem aceder à universidade, deverão escolher a universidade que deveriam ter e deveriam fazer provas de ingresso nessa universidade. Não é que este sistema de trabalho, que eu penso que funciona bem, não dê aos alunos conhecimentos, nem lhes dê, e se calhar dá-lhes mais competências que propriamente a forma tradicional de trabalhar com eles. Mas, de qualquer maneira, quando os exames são pensados que no fim do 12º ano eles têm que fazer exames para aceder a uma universidade, há uma série de conteúdos que têm que ser dados, obviamente. Que esta forma de trabalhar com eles é uma forma que demora mais tempo, ou poderá demorar mais tempo a aceder a certos conteúdos. E, portanto, a nível do ensino secundário é um bocado complicado trabalhar desta forma, porque nós temos sempre em vista de que, na realidade, as famílias e os miúdos querem, muitos deles, ir para a universidade. Portanto, se está aqui bloqueado o acesso, então teremos que dar os conteúdos para fazer aquilo que o Estado quer, que eles façam um exame nacional com aquelas competências que são aquelas e aqueles que eles querem. Portanto, à partida, a situação aqui não é favorável ao desenvolvimento de um projeto deste tipo. Apesar de eu continuar a achar que trabalhar desta forma desenvolve nos miúdos muitas competências, soft skills, muito boas para o mercado até de trabalho deles e para a forma deles encararem o mundo. Desenvolve competências cognitivas superiores que se calhar em sala de aula, mas tecnicamente não os prepara para chegar ali e trabalhar um exame nacional, trabalhar a matemática, trabalhar a biologia, trabalhar tal como se exige hoje em dia. Portanto, deveria haver na realidade, se a escolaridade é obrigatória até o 12º ano, sim senhora, um exame, 12º ano, final, universidade, quero ir para a medicina, fazia exames de medicina, quero ir para a engenharia, fazia os exames da Universidade de Engenharia. E pronto, e resolvia-se este problema, porque isto vai sempre pesar até na própria família, porque a família, todos nós,
queremos que os nossos filhos vão para a universidade. Quando todos nós dizemos, nem todos podem ir, então que sejam os dos outros, não sejam os nossos. Isto muito aos pais dos meus alunos, eu digo muito, quando me dizem, professora, mas porquê que não há de ser ele e não de ser os outros? Não é? Nós teremos que ter a visão de que as pessoas, há famílias que nunca puseram em causa ou nunca põem em causa que o filho nunca passou pela cabeça ele não ir para a universidade, não é? Claro. Já nascem para ir para a universidade. Essa é uma questão que não se coloca. E há outros que essa questão coloca-se. Mas porque é que onde ser os nossos que nós devemos colocar essa questão e não onde ser os dos outros? Claro, claro. Este tipo de projeto, o entrave grande é esse, é na realidade, e a parte da organização financeira da própria escola e de materiais, não é? Aqui nós precisávamos de espaços, precisávamos de nova tecnologia. As escolas públicas não têm capacidade de acesso, nem têm meios informáticos suficientes para desenvolver projetos deste tipo em todas as escolas, se bem que nós hoje em dia a maior parte dos nossos alunos têm esses meios deles próprios e essas ferramentas. Se nós pedirmos, nós com um telemóvel de nova geração, um aluno com telemóvel de nova geração trabalha em sala de aula como se tivesse um computador. Claro. Nós podemos usar e usamos muitas vezes essa tecnologia deles. Mas acho que está na altura também de se pensar que há que equipar, temos que pensar naquilo que tem prioridades para nós, há que tentar perceber que há materiais que são necessários à escola, há que criar espaços novos na escola, para que os meninos possam desenvolver as atividades de uma forma diferente. Não é só preciso dizer tem que se criar circunstâncias. Aqui na nossa, efetivamente, o maior problema não será por esse, porque a Câmara Municipal de Penafiel aí é um grande parceiro nosso. E quando nós discutimos isto com a Câmara, e eles próprios, através dos fundos europeus, neste preciso momento, vão equipar as escolas com esses recursos informáticos. Portanto, não é por aí que eu me posso queixar, porque a nível do primeiro ciclo, aqui até perde mais a nível do segundo, terceiro ciclo e ensino secundário, do que propriamente através do poder autárquico, que nisso é um grande aliado da educação, sempre foi e sempre facilitou tudo aquilo que fosse para que a escola pudesse trabalhar de uma forma diferente. Maravilha, que assim seja. Bem, o resultado desta entrevista é porque quando eu fui à reunião de início de ano letivo dos meus filhos, a doutora Luísa foi lá apresentar este novo conceito, a falar com os pais, a falar ou a passar a mensagem de que é importante os filhos passarem tempo com os pais, e achei realmente revelador e também pode ser realmente transformador que uma pessoa como a doutora Luísa, com o seu cargo, não é, possa levar até os encarregados de educação estas mensagens e no fundo dar a importância a esta conexão que muitos pais não têm assim tão presente muitas vezes, não é? Doutora Luísa, muito obrigada por esta entrevista, e já agora pedia-lhe que, em tom de finalização também, falasse um pouquinho dessa sua experiência, dessa sua vontade de querer levar aos pais esta nova conexão com os seus filhos. A experiência que eu tenho, eu estou há muitos anos aqui no agrupamento, a experiência que eu tenho é que, e não é preciso ser só o agrupamento, todos os pais querem o melhor para os filhos. É uma ideia que eu tenho e ninguém me tira da cabeça. Todos os professores querem o melhor para os alunos e todos os diretores querem o melhor para as suas escolas. Partindo destes três pressupostos, eu acho que não será difícil, teremos que arranjar um timing, uma altura própria,
portanto não será difícil motivar muitos dos pais para participarem em projetos deste tipo. Não direi todos, porque as pessoas felizmente ou infelizmente trabalham, felizmente porque têm que ter um salário e recursos financeiros, infelizmente porque às vezes têm que trabalhar muito tempo e a própria sociedade não lhes deixa tempo para estar com os filhos, o que também não é muito, sob o ponto de vista humanista e desenvolvimento das pessoas, não é muito respeito pela pessoa humana, mas pronto. Mas penso que facilmente se conseguirá desenvolver um trabalho deste tipo, primeiro com alguns e depois esses alguns poderão passar o bichinho a mais alguns e esses mais alguns poderão também passar a outros e depois teremos que fazer uma coisa que às vezes é difícil, outras vezes é fácil, teremos que divulgar este tipo de práticas localmente, principalmente para os pais, provavelmente não na altura em que as pessoas trabalham, terá que ser num espaço em que as pessoas não trabalham, ou seja, ao fim de semana, à noite, tentando que eles possam perceber, através da observação dos seus filhos, aquilo que eles são capazes de fazer e a alegria que eles têm quando pensam que vão para a escola e que vão aprender e que eles próprios na escola aprendem coisas que depois em casa nos podem ensinar, porque os nossos filhos também nos ensinam a nós. Todos os dias a gente aprende com eles. Muitas vezes aprendemos com os mais velhos, não podemos esquecer os nossos referenciais, mas as crianças todos os dias nos ensinam alguma coisinha. Eu aprendo todos os dias muito com estas crianças. Sejam os pequeninos, sejam estes todos os dias, até passar por eles, no bom dia que nos dão, todos os dias a gente aprende um bocadinho que seja. E fazem-nos pensar também. Muito, muito. Até da forma como nós estamos, como entramos todos os dias na escola, como passamos por eles, como olhamos para eles. Portanto, eles todos os dias nos fazem pensar muito. Todos os dias, quem trabalha, eu tenho o privilégio de trabalhar com eles. Eu toda a vida trabalhei com eles. Eu digo que a minha vida foi vivida na escola. Pronto. Desde que nasci praticamente vivo dentro da escola. Desde o jardim de infância, depois o primeiro ciclo, depois andei na universidade, depois fui sempre professora, portanto andei sempre na escola. A escola é quase que, se não for a primeira casa, é a segunda, por desejo próprio. E portanto para mim é um privilégio trabalhar com eles, porque eu acho que a gente envelhece muito menos. Eu às vezes ao trabalharmos com estas crianças, ou cruzarmos com elas, ou conversarmos com elas, elas vão nos transmitindo o que é a realidade delas atual. Não é? Se a gente não trabalhasse numa escola, não teria, se calhar, essa noção. Esse contacto e essa noção. Com a juventude. Sim, com a juventude. E muitas vezes perguntam-nos, e a gente considera aquilo uma coisa perfeitamente natural, o que os outros consideram um absurdo. Eu considero uma coisa natural, porque é aquilo que eu vivo todos os dias. Eu ouço, portanto, não acho que seja assim uma coisa, um descalabro total, porque é a forma deles estarem, é a forma deles pensarem, o mundo é deles, o ano é deles e nós vamos nos atualizando. Eu acho que trabalhar aqui é um privilégio, porque a gente envelhece muito menos, mentalmente envelhece muito menos, porque estamos sempre a aprender com eles. Sempre a aprender com eles. Eles ensinam-me muito, até das novas tecnologias, eu aprendo imenso com eles. As tecnologias não são do meu tempo, não é? Claro que tentei-me formar e procurar aprender e fazer formação sobre este assunto, mas eles todos os dias me ensinam muito. Se me sentar ao lado deles, eles já me estão a ensinar.
Eu tenho que dizer isso, portanto, tenho que reconhecer. Nós aprendemos todos, mesmo com os pais, eu aprendo muito com os pais. Eu, quando vou e faço esse tipo de reuniões que eu vou falar, eu aprendo muito com os pais, até na forma como as pessoas interrogam, colocam as questões, a gente está sempre a aprender, porque aquilo, ao colocar aquela questão, aquilo tem uma intenção, tem um significado. As pessoas não colocam se não tiverem necessidade de o fazer. E, portanto, aquilo significa que há algo que há que pensar sobre aquele assunto. Todos os dias a gente está a aprender com toda a gente. Mas penso que, em termos de escola, que é o que nos traz a esta entrevista, não é difícil a escola evoluir. Se todos nós quisermos que ela própria evolua. Agora, e se todos tiverem esta abertura, que a doutora Luísa também... Eu tenho o privilégio também de trabalhar com pessoas que, eu digo sempre isso, seja a autarquia, seja os colegas com quem eu trabalho, eu tenho o privilégio de trabalhar com pessoas que sempre são abertas a experimentar novas formas de trabalhar, nova forma de estar com os alunos. Além de mais, somos conhecidos no Conselho como uma escola que gosta de ter esse tipo de experiências de inovação, de criatividade, de parceria com outros países, de levar os nossos alunos. Por exemplo, eu acho que é uma coisa importante desde do primeiro ciclo, do contacto com as novas tecnologias. Por exemplo, um projeto que nós temos já há 4 anos foi pioneiro, que é a programação no primeiro ciclo. Sim. Nós começámos programação no primeiro ciclo há 4 anos, nos meninos de 3º e 4º ano. Programação e robótica. Este ano vamos dar robótica. Pronto, é uma forma diferente de trabalhar com eles. Que competências é que trabalham? Todas. Trabalham a língua materna, trabalham o português, trabalham a matemática, trabalham as expressões que podem ter que fazer um cartaz, trabalham a língua estrangeira, porque muitas vezes desses encontros que eles depois vão ter com outros colegas de outras escolas para mostrar o que fizeram, às vezes os encontros são internacionais e vêm alunos de outros países e eles têm que falar na língua, porque os outros não falam português, nós é que falamos inglês. E quanto mais pequeninos forem para fazer para participarem, etc., este bichinho mete-se neles e eles querem continuar. Eu tenho experiências muito giras nessa área, portanto eu não acho que seja difícil. Eu acho que é preciso ter vontade. Nos nossos vídeos ou nos nossos conteúdos há muitas pessoas a partilharem esta mensagem, que é: quando nós somos algo, atraímos para nós o que for, não é? Quando nós somos abertos, quando estamos dispostos à mudança, quando queremos transformar, parece que todo o universo se alinha Mas eu acho que isso eu sou apologista disso, que primeiro nós temos que ter a ideia do que efetivamente queremos fazer. Depois, acho que na minha parte como diretor eu tenho a responsabilidade, e tenho uma grande responsabilidade, em termos da mudança pedagógica ou da gestão pedagógica da escola. Isso inevitavelmente tenho com os meus colegas. Além de mais, sou presidente de um próprio Conselho Pedagógico, portanto, compete-me a mim e tenho a obrigação de incentivar as pessoas e dar condições para que as coisas possam mudar, e penso que isso tem acontecido. Depois também tenho muita respeito pelas pessoas que estão do outro lado e sou muito sensível a que as pessoas possam criar e possam propor. Eu não tenho que impor, as pessoas têm que criar e têm que compor com uma determinada finalidade. Tem que ser analisado, sim senhora, mas eu não tenho que dizer como é que tem que ser feito em todo o lado. Porque os alunos são diferentes, os professores são diferentes, a comunidade, apesar de ser mais ou menos igual, as pessoas são diferentes e, portanto, o que ali pode funcionar bem, no outro lado pode funcionar mal. E, portanto, não vai haver um modelo único.
Isto não tem modelos únicos. Tem um modelo que tem que ser pensado, tem que ser criado e que eu também tenho que respeitar em cada unidade de ensino, em cada momento, com um determinado grupo de pessoas. E acho que isso aqui também se passa. Eu também sou muito capaz de delegar esse tipo de competência nas outras pessoas. Eu sei que sou diretora, sei que sou responsável, posso abocar as competências todas para mim, mas eu não sou capaz de fazer tudo e, portanto, pedagogicamente eu tenho que distribuir responsabilidades pelas pessoas e as pessoas têm que ser criativas em determinados momentos, porque o que se faz num determinado momento não se pode fazer de outro. O que se faz com os alunos não se fazem com outros. E até nas diferentes áreas, não é? E nas diferentes áreas, mas, portanto, acho que também eu penso que também é uma vantagem que a gente tem aqui neste agrupamento. É pessoas que têm muita criatividade, pessoas com gosto de trabalhar, que são capazes de motivar os alunos, motivam facilmente os alunos. Os miúdos gostam imenso de participar em projetos, de construir as suas próprias coisas. Eles gostam muito porque também não é um tipo de trabalho que não estão habituados a realizar, porque vivem também num local em que não lhes dá grandes hipóteses de ter essa forma de estar e, portanto, é um desafio para eles. Isto é colocar desafios à procura do conhecimento e acho que qualquer um deles, por experiência, seja do primeiro ciclo, seja do segundo, terceiro, dos outros ciclos, eu acho que nós temos coisas fantásticas. Então, como estava a dizer, doutora Luísa, muito obrigada por esta partilha, por esta coragem de dar a cara, por esta visão tão transformadora da escola e por esta entrega que, no fundo, todos nós pais e alunos beneficiamos. Muito obrigada. Obrigada eu. A todos vocês que nos seguem aqui no canal, se acham que estas mensagens, estas informações são valiosas e transformadoras e acreditam nelas, pedimos que subscrevam o nosso canal, que partilhem estes vídeos para que cada vez mais estes conhecimentos cheguem a cada vez mais pessoas em todo o planeta. Até já!